Hoje você vai descobrir 7 hábitos que você faz que estão destruindo o seu cérebro. Não é exagero, tá? Eu tô falando de hábitos que podem afetar sua memória, sua atenção, sua capacidade de pensar e até a saúde do seu cérebro a longo prazo. E o pior é que várias dessas coisas foram completamente normalizadas. Então, muito provavelmente você vai se identificar com pelo menos 2 dos hábitos que eu vou falar nesse vídeo, e os outros você com certeza vai conhecer alguém que faz. E o primeiro, que foi super normalizado, inclusive hoje em dia é sinônimo até de trabalho duro, de esforço, né? Que é dormir mal. Tem gente que fala que dorme 4, 5 horas por noite e isso já vira motivo de orgulho, né? Mas tem uma confusão muito grande entre estar acordado e estar descansado. Porque não adianta você levantar, tomar um monte de café, tomar um banho gelado, se ao longo do dia você não tá nem conseguindo pensar direito, sua concentração não tá a mesma do que se você tivesse descansado à noite. E aquela sensação de que tudo tá demandando muito mais esforço do que o normal, né? Você vai ler e aí você lê a mesma frase várias vezes, você esquece de coisas simples, você vai pegar uma coisa, no meio do caminho você esquece que foi fazer. Muitas vezes, quando a gente tá cansado, a gente só quer resolver os problemas logo, porque a gente quer descansar, nossa cabeça tá sobrecarregada. Então, às vezes, a gente acaba nem tomando a melhor decisão, né, na hora do cansaço. E vem esses vários problemas de produtividade que eu falei, né? Então, dormir menos horas não significa mais horas de produtividade. E a segunda coisa que eu vou falar, talvez você tá fazendo ela agora mesmo, que é fazer tudo ao mesmo tempo. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e respondendo no WhatsApp, ou rolando o feed do Instagram, ou trabalhando, enfim. Hoje em dia, principalmente, virou muito normal a gente consumir uma coisa enquanto faz outras 3. Mas quando você para pra pensar, você de fato não tá prestando atenção em nada do que você tá vendo ou consumindo ali naquele momento. Então você fica trocando a sua atenção, não tem como você ter uma atenção profunda em algo. Isso eu faço também, eu tô tentando parar, me policiar, porque realmente é muito prejudicial pro nosso cérebro a gente ficar querendo dar microatenção para as coisas, para várias coisas ao mesmo tempo. E isso tá diretamente ligado na falta de foco. A gente tá acostumado a fazer tudo ao mesmo tempo, acaba que não faz nada muito bem feito, não consegue focar em nada de fato, e aí depois fica pensando que não conseguiu ser produtivo. Mas a verdade é que você tá treinando a sua distração. Você tá acostumando o seu cérebro a receber estímulo novo o tempo inteiro. E depois, quando você vai ler um livro, você lê 3 páginas e já tá mexendo no Instagram de novo, entende? Ou então você vai ver um filme e você não consegue ver um filme inteiro direto, você precisa ficar pausando e aí você vai mexer nas suas redes sociais, e aí você vê um filme de 1h30 em uma semana, né? A terceira coisa é passar o dia todo sentado. E eu não tô falando de academia ou de se exercitar propriamente. Eu tô falando de você exercitar o seu cérebro. E hoje ficou muito fácil a gente montar uma rotina em que mal precisa andar, né? A gente trabalha o dia todo sentado, aí vai, pede comida, volta pro computador, aí vai pro sofá e aí depois vai dormir. Tinha vezes que eu percebia que eu tava há 2 dias sem colocar o pé pra fora do meu apartamento. Depois que eu comecei a sair todos os dias, nem que seja pra caminhar ou dar uma volta de carro, eu percebo que o meu funcionamento é muito melhor, porque o meu cérebro, ele descansa mais, sabe? Eu acho que a gente precisa desse ar livre, de andar, de passear, de ver o mundo lá fora, né? Porque é muito fácil a gente ficar o dia todo no nosso apartamento, na nossa casa, principalmente se a gente trabalha home office. Claro que o exercício físico é muito importante, mas aqui eu tô falando de sair, de dar outros estímulos pro seu cérebro, estímulos naturais pro seu cérebro. Nesses dias em que eu não saía de casa, eu percebia que eu ficava várias horas travada em uma única tarefa, que o meu cérebro e o meu corpo estavam cansados de ficar sentado no mesmo ambiente, vendo muita tela, muita informação. Então, os dias que eu saio pra ver o mundo, eu sinto que eu fluo muito melhor. Então, lembra que o seu corpo foi feito pra se movimentar. Não é saudável passar o dia todo sentado, nem pro seu corpo e nem pro seu cérebro. Outra coisa, a grande maioria das pessoas, elas passam por isso, né? Que é viver estressado o tempo todo. A gente vive num mundo com muitos estímulos, né? Como eu falei anteriormente. E muito estímulo, ao mesmo tempo, deixa a gente muito estressado. Quem empreende vive estressado, quem trabalha muito vive estressado, uma mãe vive estressada, um pai. Simplesmente, às vezes, a gente tá com a cabeça muito cheia, né? O estresse, ele não é necessariamente por si só uma coisa ruim. Ele é ruim quando a gente se acostuma a viver desse jeito, em estado de estresse o tempo todo. E causa estresse você dormir pensando em um problema, acordar já, pegar o celular e querer resolver esse problema, e almoçar e não dá nem tempo pra você conseguir comer a sua comida tranquila e já tá resolvendo coisa. Quando eu tô muito estressada, eu percebo que eu paro de pensar de forma estratégica e eu começo a só querer apagar incêndio. Uma coisa que eu percebo também quando eu tô nesse estado muito estressada
é que a minha criatividade sofre muito. E a minha criatividade, ela tá diretamente ligada ao meu trabalho. Então, o meu trabalho acaba também sendo afetado por conta do estresse. Aquela crença de que você só pode descansar depois que você produziu muito, não é verdade, porque você só consegue produzir se você tá descansado. Quinta, beber como se isso não afetasse o seu cérebro. Essa aqui provavelmente vai incomodar muita gente, né? Que é o álcool. A galera defende muito o álcool é muito queridinho pelas pessoas, mas a gente vai precisar falar um pouco do lado científico do álcool aqui, né? O que que ele faz, como que ele vai afetar o seu cérebro a longo e a curto prazo também. O álcool, ele é uma coisa tão normalizada e tão social que as pessoas nem pensam nele quando vão falar de uma rotina de hábitos saudáveis, né? Tem gente que é extremamente preocupada com alimentação, treinos, hábitos saudáveis ao longo da semana e aí no fim de semana bebe tanto que perde a noção. É um pouco contraditório, né? Ou as pessoas não querem pensar por esse lado porque não querem abandonar o álcool. Mas você ser socialmente aceito não te impede de ser afetado biologicamente pelo álcool. O álcool a longo prazo, ele vai afetar a sua concentração, a sua percepção das coisas. Então ele é socialmente aceito, mas ele não é uma coisa que faz bem pro seu cérebro. Você não vai perceber agora, mas daqui 50 anos isso vai ter te afetado de uma forma irreversível. E o sexto hábito, ele é o hábito talvez mais atual, né? Porque a gente tá entrando numa fase, numa era em que as pessoas elas gostam muito de estar sozinhas, então a solidão ela tá muito presente na vida das pessoas hoje e por escolha. O sexto hábito é se isolar das pessoas, né? A gente vê isso acontecendo muito hoje em dia. Em vários países você não tem nem que ter contato com outra pessoa na hora de fazer um pedido, né? Ou de ir no mercado, ou até pegar um táxi. As pessoas elas têm preferido ficar sozinhas, morar sozinhas e se isolar das outras pessoas por vontade própria. Eu não tô falando de quem gosta de ficar sozinho, é normal, a gente tem que gostar sim de ficar sozinho. Eu tô falando de viver sem conexão real com as outras pessoas. Hoje a gente consegue viver uma vida sem interagir com praticamente ninguém se a gente quiser. Você trabalha na sua casa, pede comida por aplicativo, compra pela internet, pede um Uber e não tem nem motorista. E o problema é que as redes sociais, hoje, elas dão uma sensação falsa de proximidade com as pessoas. Você acompanha a vida de 50 pessoas no dia e você sente como se você fosse amiga delas, como se você estivesse com elas. Mas acompanhar alguém por uma tela não substitui uma interação de verdade. Uma conversa simples exige do seu cérebro atenção, memória, interpretação de emoção, expressão, resposta. É uma interação muito mais rica para o seu cérebro do que ficar só consumindo a vida de alguém por uma tela. A conexão social, ela não é uma coisa só emocional, ela faz parte de uma vida saudável como um todo. E talvez muita gente nem perceba como está isolada hoje, justamente porque a gente tem essa falsa sensação de estar conectado com todo mundo ao mesmo tempo, né? A sétima, eu tenho certeza que muita gente faz, que é parar de aprender coisas novas. Ninguém acorda num dia e pensa que hoje eu não vou aprender mais nada e nunca mais eu quero aprender nada. Não. Acontece naturalmente, quando a vida vai ficando previsível, sabe? Quando você é criança, praticamente tudo é novidade. Você aprende a falar, a escrever, a ler, e depois você talvez comece a aprender um novo idioma, comece a aprender músicas, a dançar, enfim, tudo é novidade para uma criança. Mas depois que você vira adulto, muitas vezes acontece o contrário. Você acha aquilo no que você é bom e começa a querer fazer só aquilo. Às vezes você transforma aquilo no seu trabalho ou vira um hobby que você faz com muita frequência. Gosta de aproveitar o que você já sabe, vamos dizer assim. A gente começa a ir pelo mesmo caminho, a encontrar com as mesmas pessoas, a consumir o mesmo tipo de conteúdo, a comer no mesmo restaurante. Porque a gente tem a tendência de odiar ser ruim em alguma coisa nova. Mas a gente esquece que toda fase de aprendizado, ela começa com a gente sendo ruim mesmo. Você ainda não sabe fazer, você tá aprendendo a fazer. E desde que eu tenho feito mais coisas novas, eu tenho gostado cada vez mais dessa sensação de conhecer algo novo. A gente volta a prestar atenção e deixa de viver tanto no automático. Pode ser um idioma, um instrumento, um esporte, cozinhar, ler sobre um assunto diferente. O negócio aqui é você tá sempre colocando o seu cérebro em situações novas, tirando ele da zona de conforto. Eu tenho muito isso com viajar, sabe? Porque quando você tá em um lugar onde não fala a sua língua, principalmente, você vê várias placas, você vê várias coisas e você não entende nada. Então você tem que parar, observar, né? Pra você começar a compreender como funciona ali naquele lugar. Talvez uma das piores coisas que você pode fazer com o seu cérebro é manter ele numa vida em que ele não aprende mais nada de novo. E a parte boa é que eu tô falando de hábitos. Hábitos a gente consegue substituir. Mas não quer dizer que você precisa parar com tudo isso que você faz ao mesmo tempo.
Até porque isso nem dá certo, né? Tem vários estudos mostrando que se a gente quiser mudar a nossa vida inteira do dia pra noite, é muito mais difícil do que se a gente substituir hábito por hábito, né? Aos pouquinhos. A gente tem que ter paciência. Então escolhe uma coisa aí que eu citei nesse vídeo, a que te atrapalha com mais peso, e começa por ela. Com certeza, daqui a um mês você já vai estar bem melhor do que hoje. O seu cérebro vai te agradecer. E agora eu quero saber aqui nos comentários qual desses 7 hábitos mais pegou em você. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.